Olá, meus queridos anjinhos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre não guardar rancor, não se vingar, não fingir que você é no lugar de Deus, porque Deus pode fazer justiça no lugar de todo mundo. Tem pessoas por aí que pensam que precisam passar por cima de outros, falar mal de alguém, xingar e humilhar uma pessoa para crescer, para se tornar grande. Comigo aconteceu uma coisa assim, parece desses tempos. E tem muita gente que acha que isso é necessário para realmente crescer na vida. E as pessoas esquecem que quem dá o crescimento é Deus e não a pessoa mesma. A pessoa por ela mesma ela não cresce. Porque se fosse assim, não haveria tanta desigualdade no mundo, não haveria tantas coisas ruins e erradas no mundo. Qualquer pessoa que buscasse o sucesso conseguiria o sucesso. E não é assim que acontece. Muitas pessoas buscam sucesso e às vezes não conseguem. E tem outras pessoas que passam a vida inteira procurando esse sucesso e depois de muitos e muitos anos elas conseguem. Então, se o ser humano por ele mesmo pudesse fazer alguma coisa, ele faria. O que não é o fato. O que não é verdade. Uma boa história na Bíblia que exemplifica que não é necessário você passar por cima de alguém, falar mal de alguém, tentar humilhar alguém para que você cresça, é a história que aconteceu entre Saul e Davi. Saul, como registrado na própria Bíblia, foi o primeiro rei, o primeiro homem escolhido para ser rei na Bíblia para reinar sobre Israel. Antes dele, o que houve na Bíblia é como relatado no livro de Juízes, um juiz atrás do outro, homens e mulheres enviados por Deus para fazer juízo sobre Israel, sobre Jerusalém, sobre Israel, para livrar o povo das garras dos perseguidores, de todos os itas, as tribos que terminavam com itas, que eu não lembro o nome de todas, eu não lembro o nome de nenhum, na verdade. E o povo de Israel sempre era perseguido. Então, Deus levantava um juiz atrás do outro, até que o povo começou a clamar, 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 e Deus levantou um rei, Saul. Saul não foi um homem perfeito como rei do início ao fim de seu mandato. Tanto é que antes mesmo do fim do mandato do rei Saul, ele, o próprio Senhor mandou o profeta Samuel até a casa dos pais de Davi, e viu muitos irmãos de Davi. Foi só quando Davi chegou à casa que ele realmente ungiu Davi como rei de Israel. E como a gente bem sabe, o Davi não se tornou rei logo após a unção. Ele só se tornou rei após a morte do rei Saul. Só que até isso acontecer, foi percorrido um longo caminho por Davi. O Davi tinha cerca de 17 anos, não me engano, como é relatado na Bíblia, quando ele foi ungido rei. Só que ele só se tornou rei mesmo após os 30 anos. Ou seja, mais de 15 anos ainda. Tá, um pouco menos de 15 anos porque eu sou péssima em matemática, mas enfim, mais ou menos isso. Um pouco mais de 10 anos, na verdade. Só que durante o período em que Davi apenas estava no exército do rei Saul, Deus era com ele em tudo que ele fazia. Então, todas as guerras, todas as lutas em que o exército de Saul estava, Davi estava lá à frente, guerreando, liderando. Enquanto isso, o exército do rei Saul ia vencendo. Só que Davi era tão bom guerreiro, tão bom naquilo que ele fazia, que as próprias pessoas começavam a meio que caçoar de Saul, dizendo que Saul matava um tantinho e Davi matava um tantão, assim. Sempre fazendo isso. E como a popularidade de Davi ia crescendo e crescendo e crescendo, o rei Saul começou a ter inveja, ciúmes do Davi. Então, mesmo ainda estando no exército de Saul, Davi começou a ser perseguido. Por quê? Enquanto que o espírito, ainda na adolescência, quando o Davi conheceu Saul, ele foi mandado até lá, começou a tocar, ele tocava harpa e os espíritos malignos que incomodavam Saul, eles iam embora cada vez que Davi tocava harpa. E sempre que Davi ia embora, os espíritos voltavam a incomodar nele. Isso porque o Espírito Santo havia se retirado do rei Saul. Então, após esse período, foi então e só então que o Davizinho entrou para o exército do rei Saul. Só que como Davi andava com Deus, Davi fazia a vontade de Deus, ele começou a prosperar, tudo que ele fazia, as guerras, os inimigos contra os quais ele lutava, eram sempre derrotados, então as pessoas começaram a caçoar de Saul como rei,
e diziam que, na verdade, quem valia mais como um grande homem de Deus era o Davi. Isso causou uma grande inveja no rei Saul. Então, ainda nesse período, o rei Saul começou a perseguir Davi, perseguir de morte. Só que essa altura do campeonato, o Davi já havia conquistado a lealdade e a confiança de boa parte, se não me engano, acho que da maioria também, na parte, dos homens que trabalhavam para Saul. Então, muitos homens que estavam com a lealdade e disposição para o rei Saul, voltaram sua lealdade e sua disposição para o Davi. Nós estamos chamando de LG. Para o Davi. Então, o Davi começou a ser perseguido. E não era ele. Era só um guerreiro. Ele começou a ser perseguido de morte. E durante esse tempo, ele se escondia em cidades, em cavernas. E nesses momentos, escondendo diante da presença em um outro reino. Ah, não, isso foi outra parte, esqueci. E durante essas muitas vezes em que ele se escondeu do rei Saul, em uma delas, inclusive, ele entrou numa caverna muito profunda, onde tinha uma parte da caverna mais profunda e uma parte mais pra frente. E tanto da Saul como seus homens estavam na parte mais pra frente da caverna, e quanto o rei Davi, enquanto Davi estava na parte mais profunda. Os homens que estavam com Davi, eles viram o rei Saul lá, e eles disseram para Davi que se Davi quisesse, ele mataria Saul. Só que Saul, em todas as vezes, todos os encontros que os homens estavam com ele tinham com Saul, ele dizia para os homens que eles não deveriam jamais, em hipótese alguma, tocar um fio de cabelo do Saul, porque o Saul era um homem escolhido por Deus, ungido por Deus, e foi levantado como rei, ainda que ele o tempo todo estivesse perseguindo Davi. Ainda assim, ele foi um homem levantado e ungido pelo próprio Senhor Deus. Então, Davi se recusava a ter o sangue de Saul nas mãos dele. E acredito que na cabeça dele ele sempre dizia que se um dia alguém tivesse que matar Saul, que fosse o inimigo de qualquer outra tribo, qualquer outra nação do mundo, mas nunca, jamais pelas mãos do Davi. E de fato, uma das últimas lutas do rei Saul, que inclusive estava ao lado dele o filho Jonatas, ele foi acertado por uma flecha, se não me engano, bem aqui, eu acho que eles usavam uma armadura naquela época, só que essa armadura tinha partes que não cobriam o corpo todo, que ele apesar de dar mais mobilidade para as pessoas que guerreavam nas lutas. Se não me engano, ele foi acertado por uma flecha aqui, eu não tenho certeza onde, depois eu vou procurar o trecho na Bíblia especificamente para colocar em algum lugar aqui, na descrição, no vídeo ou aqui embaixo, não sei, ou na descrição do vídeo. E foi essa flecha, uma flecha errante, uma flecha que não era pra ter sido pra ele, mas acabou indo pra ele. Eu não me engano se o Saul foi acertado por uma flecha. Mas acho que não foi acertado por uma flecha. Na verdade, ele tinha tanto medo de morrer na guerra que ele preferiu tirar a própria vida do que morrer nas mãos do inimigo. Porque naquela época, quando um rei, um príncipe ou alguém da nobreza morria numa guerra pelas mãos do inimigo, geralmente quando permanecia vivo, a pessoa que era atingida era levada cativa, ou então o corpo dele era levado como sinal de triunfo aos inimigos. O líder inimigo ia lá, pegava o corpo dele, às vezes carregava, como sinal de eu venci a guerra, eu venci a luta. Mas no caso, Saul teve tanto medo, mas tinha tanto medo de perder nas mãos do inimigo que ele preferiu tirar a própria vida no meio de uma luta, a última luta da vida dele. E infelizmente isso é descrito na Bíblia como o primeiro suicídio na Bíblia, o suicídio do rei Saul. E inclusive nessa mesma luta em que ele se suicidou, o filho dele, Jonatas, acabou morrendo também. E o Jonatas ele era muito amigo e gostava muito do Davi. Então durante todo esse período de perseguição, todas as vezes houve várias oportunidades em que Davi poderia ter de fato matado ele mesmo, Saul, ou que os homens que estavam a favor dele, que tinham desistido de Saul praticamente, poderiam ter matado o rei Saul, mas nunca fizeram isso. Por quê? Porque apesar da perseguição, o Saul havia sido escolhido como rei. Ele, o Saul, no início. Então, nada mais justo do que Deus o levantou, Deus o derrubar. E foi isso que aconteceu. A morte do rei Saul veio pelas suas próprias mãos e não pelas mãos de Davi. Então, assim, o Davi não precisou fazer absolutamente nada contra Saul. Foi ele mesmo que fez contra a vida dele. E logo após a morte dele, um pouco antes, na verdade, antes da morte dele,
Primeiro, Davi foi ungido como rei em Hebrom. Após a morte do rei Saul, é que finalmente Davi foi ungido rei sobre todo Israel. Tanto Saul como Davi foram ungidos sem. Só que o Espírito do Senhor havia abandonado Saul, por isso ele era atormentado por espíritos malignos, lá no comecinho da história do Davi. E por esse mesmo motivo ainda, Davi se recusava a ter a sangue do Saul nas mãos dele. Davi sabia melhor do que ninguém que Deus levanta e Deus derruba. Deus pode colocar a pessoa no pedestal, mas aquele mesmo pedestal, não importa a altura dele, o próprio Deus é quem vai tirar. Assim como o rei Davi nunca precisou fazer absolutamente nada contra Saul, para derrubar ele, para tirar o reino das mãos dele, porque ele sabia que ele havia sido ungido rei e na hora que Deus decidisse, Deus o colocaria sobre rei. Tanto é que ele não falou, agora eu quero ser coroado. Não. É assim que todos souberam da morte de Saul, as pessoas viúvas ou pessoas parentes do Saul lamentaram a morte dele. E em seguida, o próprio povo, os próprios generais de Davi foram lá e colocaram a coroa de rei na cabeça dele. Porque sim, era sabido que ele foi ungido como rei de Israel, mesmo tendo se tornado rei aos 17 anos, somente após os 30. Então essa história nos ensina aqui, você não precisa fazer absolutamente nada para derrubar alguém. Ainda que essa pessoa não goste de você, que fale mal de você pelas costas, que tente te trair, você nunca queira ter o sangue entre aspas, você nunca queira que essa pessoa caia pelas suas mãos. Você coloca essa pessoa nas mãos de Deus, você ore por ela e coloque essa pessoa nas mãos de Deus. Mas nunca, jamais, em hipótese alguma, tente fazer absolutamente nada contra essa pessoa. O que tiver que acontecer com essa pessoa será apenas por consequência dos atos, pensamentos, palavras e atitudes dela, não os seus. Então você nunca, jamais, em hipótese alguma, persiga uma pessoa, fale mal dela, tente fazer mal para ela. Você ore por ela e fique na sua. O que Deus levantou, ele derruba. Se Deus te escolheu para alguma coisa, ele vai te ungir, ele vai te levantar na hora certa. Daqui a um dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses, 1 semana, 1 ano, 10 anos, não importa. A promessa que o Senhor fez na sua vida, ele vai cumprir. Você não precisa falar mal de ninguém, perseguir ninguém, fazer mal a ninguém, para que as promessas de Deus sejam cumpridas na sua vida. Se alguém está te fazendo mal, o próprio Senhor vai derrubar essa pessoa, não você. Você ora pela pessoa e deixa que Deus faça parte dele. Não tenha nas suas mãos a derrota de ninguém. Deixa que a própria pessoa vai acabar se derrubando sozinha. Amém? Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha aqui. Comente aqui embaixo qualquer coisa. Até mesmo se não gostou desse vídeo, se você achou que eu falo rápido demais. Comente aqui embaixo também, não importa. Porque isso também ajuda o engajamento do canal. E compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, que ajuda bastante o meu canal a crescer. E não esqueça, o mais importante, se inscrever aqui no canal, caso você tenha gostado desse vídeo, porque ainda virão muito mais outros vídeos para graça do Senhor Jesus. Amém? Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. E até o próximo dia. Fui!